Cheque ANAC. 3, 2, 1, gravando. Bem-vindo a todos os nossos amigos, parceiros e clientes ao terceiro episódio do Pod Compass, que tem como tema inteligência jurídica e patrimonial. E o nosso convidado hoje, além de conhecimento econômico, também vem agregar com seus conhecimentos jurídicos, principalmente em processos de recuperação de crédito. Nosso convidado hoje, Thiago Mendes Antunes, sócio fundador do escritório Mendes Antunes, sociedade de advogados, com atuação voltada em processos estratégicos, recuperação de crédito, estruturação de negócios, possui Legal Law Master em Direito Corporativo pelo IBMEC. Thiago, bem-vindo, obrigado pelo aceitar o convite, por participar, enriquecer essa conversa nossa, trazer mais conteúdos. Fala um pouco mais de você, aí dou a palavra para falar da sua trajetória, do escritório, da sociedade. Obrigado, Johnny. Obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel. Na verdade, nós é que temos que agradecer, né? Não apenas eu, o Thiago, mas todo o escritório, o Mendes Antunes, porque, na verdade, é o momento da gente poder debater aqui, não apenas com a Smart Compass, mas com esse trio que a gente ama, admira e sempre cresce quando está perto, sabe? Então, Show. Na verdade, o agradecimento é de nossa parte. E o Mendes Antunes, posso dizer que é um escritório de uma história recente, né? Temos 9 anos aproximadamente. É um escritório voltado eminentemente para a atuação corporativa, o foco é atender empresas, operações, e no tocante aqui à recuperação de crédito é algo que faz completo sentido, né? Porque a posição de credor mais volumosa, que faz mais sentido em dar mais esforços, são posições tidas por empresas, né? Por pessoas jurídicas. Perfeito. Então, quando a gente fala uma posição de credor menor de uma pessoa física, não é o core efetivamente do escritório. Então, aqui nesse alinhamento de hoje, né, falando sobre recuperação de crédito e com esse viés mais voltado para pessoas jurídicas, eu acho que tem um alinhamento com o Mendes Antunes. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Show de bola. E como sempre, temos conosco aqui na mesa Daniel Ramos, formado em administração de empresas, engenharia de produção, sócio e CEO da Smart Compass, com mais de 12 anos no segmento de Distressed, principalmente inteligência patrimonial e aquisição de créditos. Obrigado pela presença, Dani. Valeu, turma. Mais uma vez aí, vamos falar de muita coisa boa. Thiago é nosso parceiro, além de tudo, o Mendes Antunes é nosso escritório de confiança, trabalha dentro do nosso fundo, do SC1. A gente vai trocar muita ideia boa aqui, falar de uns cases aí e dar um pouco de risada. Show. Para começar nossa conversa aqui, acho válido trazer para o nosso público números do cenário econômico brasileiro de 2023 para 2024. Comparado aos primeiros trimestres, tivemos um aumento nos pedidos de recuperação judicial de 87,3% em relação de um trimestre ao outro, totalizando 555 pedidos de RJ deferidos, fora os que não foram, né? E falando de falência, nesse mesmo comparativo de trimestre de um ano para o outro, foi um aumento de 85,6%. Ou seja, o mercado está caótico, o cenário incerto, e que torna essa discussão de crédito ainda mais relevante falar disso, trazer informações nessas duas frentes da gestão dos créditos e da parte jurídica. Perfeito. Bruno, você do meu lado, como sempre, começa aí e bora extrair o conteúdo dessa turma. Maravilha, vamos ajudar a conduzir mais um Pod Compass, o terceiro, né? De muitos que virão por aí. Thiagão, você como um especialista, né, na recuperação de crédito, e dado tudo que o Johnny falou também, vou te fazer uma pergunta bem interessante, pra gente já começar daquele jeito. O brasileiro aprendeu a dever? Pergunta boa pra gente começar, né, Daniel? A gente estava falando antes aqui que é quase 50 tons de devedores. Muito boa, muito boa. Cara, pegando esse gancho, Daniel, nessa escala de 50 tons de devedores, então, nós temos de tudo. Mas posso, se me permitir fazer uma brincadeira, o brasileiro não apenas aprendeu como está ensinando, né? Nós temos dando aula. organizações e movimentações financeiras que são admiráveis. Quando eu falo admiráveis, né, gente? Não é aplaudindo, obviamente, no momento... É a criatividade, né? É a criatividade. Você vê que houve uma engenharia, houve alguém pensando, envidando esforços para alcançar um objetivo. Obviamente, é importante dizer aqui para nossos ouvintes, nossos participantes, que isso, obviamente, não passa no crivo Smart Compass, né? De jeito nenhum. Nesses 50 tons, é importante dizer que nenhum deles passa em Smart Compass. É isso aí. Certamente, né? Se não tem Smart Compass como parceiro, alguns até que alcançam os resultados. É isso aí. Né? Porque é importante ser inteligente, mas para cada dor tem um antídoto. Tem um antídoto. E é isso aí. Acho que o chefe do antídoto aqui tem que falar
Você aprendeu ou não? Legal. Não, acho que é bacana a gente... Esse bate-bola é muito, muito franco, porque eu acho que o Thiago, ele é o estrategista jurídico do nosso fundo, por exemplo. E a gente, né, muitas vezes... A discussão a gente traz toda a estratégia patrimonial, estratégia investigativa, e o Thiago é quem desembola a maneira de afetar o devedor, né? Então, a pergunta do Bruno existe, né, uma criatividade? O brasileiro aprendeu a dever? Do nosso ponto de vista, aprendeu. A gente costuma usar uma analogia, né, da indústria. A indústria foi evoluindo e hoje estaria na 4.0, com automação e inteligência artificial. E o devedor pra gente também, Thiago, tá no 4.0 já. Ele começou lá atrás, emancipando o filho, transferindo patrimônio. Hoje ele é um cara que cria estruturas extremamente sofisticadas, né? E tem criatividade muito grande. E que dá algum tipo de trabalho pra gente, mas a gente chega lá. Acho que o ponto é realmente deixar claro que o brasileiro ele tem uma criatividade, tem uma capacidade de negócio que se fosse usada por bem seria genial, né? Mas muita gente acaba usando isso para um fim diferente. E acho que o nosso mandato aqui, enquanto empresa de crédito estressado, né? E o Thiago, acho que também, enquanto escritório especializado em execuções, né? De recuperação de crédito, é fazer essa desblindagem, é fazer a recuperação do crédito e trazer o recurso de volta para o cliente. Sim. Show de bola. Thiago, ainda nesse contexto, obviamente, você como advogado especialista, quais ameaças e oportunidades você enxerga nesse cenário, né, de incerteza, que existe uma lógica, mas não existe uma linearidade, né? Então, quais são as oportunidades e ameaças que a gente vê disso? Johnny, quando você estava dizendo aí dos números dessa alavancagem, desse crescimento de recuperação judicial e falência, né? E a gente falando aqui do aprender a dever, a gente vê como ameaça, primeiramente, a posição do credor, né? O risco da minha posição de credor se deteriorar e eu ter o esvaziamento patrimonial e, consequentemente, eu não ter lastro e perder esse crédito, né? Por outro lado, isso para quem trabalha com crédito estressado é uma extrema oportunidade, porque se tem alguém correndo o risco de perder seu ativo e tem, na outra ponta, uma empresa especialista em recuperar esse ativo, né, para o credor pode ser uma ameaça, para o prestador de serviço, nesse core uma enorme oportunidade. E quando essas duas pontas se juntam, dá negócio. É isso aí, perfeito. Show de bola. E a gente vê, de novo, os números bateram em recuperação judicial. Era para ser uma forma de não ir à falência, mas a gente começa a ver isso daí, às vezes, até ser usado pelo devedor como uma outra ferramenta mesmo, de forma um pouco mais, com um viés de fraudar do que evitar uma falência, com uma estratégia mesmo, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Daniel, eu vou só jogar isso. Vamos entender esse trem. Vamos lá. Obviamente, o objetivo da lei é proteger uma relação comercial, proteger uma empresa e, obviamente, todos os stakeholders daquela empresa, né? A gente tem ali trabalhadores, tem parceiros comerciais. Agora, bem verdade que hoje a recuperação judicial para alguns virou um negócio, virou uma oportunidade de preservar um patrimônio e injetar, né, permitir um fluxo de caixa, porque eu vou estancar as execuções. E aí eu falei que apenas isso, porque, Daniel, aí falando de ameaça oportunidade, a gente estava falando antes. Isso eu acho que para a Smart Compass é uma grande oportunidade, né? Sem dúvida. Eu entendo que a recuperação judicial hoje, ela, se bem aplicada, ela é um modelo de reviver uma companhia, né? De tornar ali o negócio potencialmente renovado, né? E voltar a funcionar. E é o que acontece com, acredito eu, que 80%, 70% do mercado quando entra em recuperação judicial. Quando a gente fala dos 30% da diferença, aí dos 20% da diferença, é que preocupa. Hoje em dia a gente vê, inclusive, até, né, Thiago, alguns escritórios especializados em vender o serviço da recuperação judicial como uma estrutura de redução de passivo, porque no fim das contas a gente vê cada dia mais recuperações judiciais sendo aprovadas com deságio de 60%, 70%, com fluxo de pagamento de 20 anos, com correção muito baixa, ou seja, aquele cara que prestou um serviço, né, que era uma empresa menor, que prestou um serviço, que tinha ali um crédito de R$1 milhão, né? Ele era detentor desse crédito, talvez por prestação de serviço, talvez por produto, ou seja, ele teve efetivamente esse desembolso, né? Talvez ele tenha ali 20%, 30% de margem, mas fatalmente ele tinha um custo de 700 mil nessa analogia de R$1 milhão.
E quando esse crédito vai parar dentro de uma recuperação judicial, ele vira 200, 300 mil para ser pago em 20 anos. Ou seja, você fez o cara trabalhar para você no fim das contas, né? E você criou um alongamento de uma dívida que às vezes pode quebrar esse cara que estava na ponta, dependendo do tamanho dele. Então, eu acho que é um movimento muito sério, porque ele envolve interesses dos stakeholders em geral, né? Sobretudo daqueles menores. Então, cada vez você vê mais classes de ME, classes de trabalhadores sendo extremamente prejudicados, e um efeito cascata. E aí, acho que um pouco desse número, Johnny, que você colocou, ele é oriundo de grandes recuperações judiciais que trazem também os envolvidos nela como recuperandos, porque o efeito prático de alguém que tem 70%, 80% do seu faturamento numa empresa que entra em RJ é entrar na RJ. Tem jeito, né? Americanas trouxe muito disso, outras grandes recuperações judiciais tornaram empresas impossibilitadas de seguir no seu caminho. Então, eu acho que o número tem alguns outros, né, fatores que a gente conversou um pouco antes, até o Thiago vai falar um pouco, pandemia, etc. Mas acho que também o efeito cascata das recuperações judiciais traz o aumento alarmante desses volumes, sobretudo aquelas que a gente sabe que tem aí algum tipo de deslealidade na questão relacionada ao negócio ou relacionada à prática do próprio comandante da companhia, né? Muitas vezes a gente pega estruturas de RJ que foram preparadas há 2, 3 anos para acontecer agora, para fugir de prazo suspeito, de período suspeito, né? Um pouco até dos dados que o João apresentou, né? É isso. Esse dado alavancando em 2023, por exemplo, 2022, esse crescimento, se a gente está falando daquela... Vamos falar uma RJ que foi organizada, né? Programada como uma forma de proteção patrimonial e de alavancagem do negócio e uma melhora de fluxo de caixa, sem necessariamente uma necessidade real, ela precisa de ser organizada. Como o Daniel estava dizendo, existem escritórios, empresas especializadas exatamente em fazer essa organização. E se alguém em 2020, durante a pandemia, sofreu esse baque no seu fluxo de caixa e precisou, mas queria de alguma maneira proteger seu patrimônio, ele precisava de organizar em 1, 2 anos. Então, o efeito vem tardio. Bem tardio. Então, por isso você chega em 2022, 2023, obviamente você tem um crescimento natural de mercado, seja de conhecimento da medida, seja de esclarecimento das partes envolvidas, sejam as empresas, as companhias, as organizações e o próprio mercado jurídico, mas também tem essas pessoas que, na verdade, queriam blindar. E fazendo um adendo, Daniel, como você está dizendo, além do alongamento, você ainda tem uma carência, né? Sim. Porque esse pagamento ainda vai começar Exatamente. depois da aprovação 12, 24 meses Ou depois. seja, então você ainda ganha uma carência que é maravilhosa. Assim, É maravilhoso. Pensar em fluxo de caixa. Né? É isso. Até uma prática de mercado que ficou muito frequente, né? E que o mercado acabou absorvendo. Então, a gente tem até que tomar cuidado com isso, porque o brasileiro, de novo, ele é muito criativo, né? Então, o próprio mercado financeiro, o mercado de capitais, começou a criar um novo produto dentro da recuperação, que é normalmente ceder crédito para recuperandas. Eles chamam ali de categoria de DIP. Então, ele dá um crédito meio clean para o cara fazer o fluxo de caixa da recuperação em troca dele se posicionar melhor na recuperação. Ou ele tem um deságio menor, ou ele tem um fluxo de pagamento diferente. Quando faz isso, acabam criando ferramentas dentro da recuperação que aí sim acabam até incentivando o cara a falar, puxa, se eu tiver em RJ, ainda assim eu consigo uma linha de crédito sem garantia, que pode me ajudar a aplicar o golpe perfeito. Então, é claro, tirando de novo, pessoal, todos aqueles que são sérios e que vão fazer uma recuperação realmente para ter continuidade do negócio, tirando essa turma, a gente está falando de um cenário de pessoas que usaram a recuperação judicial, que não é só no Brasil, tá? Ela chama Chapter 11 na lei de recuperação judicial, na lei de falências americana, e ela foi criada como, lá nos Estados Unidos, como um capítulo da falência. Ou seja, é uma pré-falência. E quando ela vem para o Brasil, ela é instituída numa lei que foi revisada muito recentemente, em 2021, se eu não me engano, né? E essa revisão, muito séria, o procedimento é muito sério, né? Agora, sempre há uma maneira de usar esse subterfúgio jurídico como uma capacidade de ganhar dinheiro, né? No fim das contas, eu acho que dentro dos dois vieses, né? Do lado de quem está beneficamente tratando uma recuperação judicial, a gente consegue ter oportunidade de crédito ali dentro, né? De fazer uma arbitragem de valor, de ter uma posição e, para a gente que compra crédito, eventualmente participar da recuperação judicial séria, né? Dentro dos limites de econômicos e expectativas. Já nas não
ortodoxas, vamos chamar assim, o nosso goal é sempre derrubar a recuperação judicial. Vocês vão ouvir sempre falar disso. A gente já fez isso no ano de 2023, nós derrubamos 2 recuperações judiciais fraudulentas. E como é que a gente faz isso? Quando a gente está pelo credor, né? Quando a gente é credor ou está representando algum credor, e a gente sente o cheiro disso, e a gente consegue comprovar a má-fé, e aí eu vou contar um case aqui muito legal, para ficar muito claro isso. A gente representava um credor em 2023 que nos contratou para fazer um dossiê sobre uma suspeita de que uma rede de supermercados estava sendo fraudada, a RJ estava sendo fraudada, e a gente começou então uma diligência muito severa, e a gente passou a fazer diligências diárias no supermercado para ter acesso aos comprovantes de pagamento e às notas fiscais. Porque a gente desconfiava que o desvio estava no faturamento, já que os documentos juntados na recuperação judicial mostravam que o faturamento tinha caído algo em torno de 70%. Ele faturava 96 milhões, passou a faturar 30 milhões no ano. Então a gente viu que o comportamento não era só o que vinha ali no plano. A pandemia reduziu. De fato reduziu, mas estava muito discrepante a redução. O histórico antecedente à pandemia era melhor. Era 60, 70 milhões. Então, qual foi o motivo daquilo ali ter acontecido? Né? Claro que poderiam ter aberto outras unidades, outros supermercados concorrentes, diminuído o faturamento de fato. E quando a gente, então, passou a fazer essas diligências, a gente descobriu que, em determinados momentos, os PDVs, eles eram ajustados e as máquinas de cartão eram trocadas, e aí o recebimento era feito em outros CNPJs. Perfeito. E aí, a partir desse momento, a gente puxou ali o fio, né? E aí começamos a mapear. O dono dos CNPJs que estavam operando nessa fase oculta era o ex-marido da dona, de novo voltando para esse planejamento. De fato, ele não era ex-marido, de fato, eles só tinham separado no papel um ano antes. A gente conseguiu mapear, essas empresas estavam todas sediadas em São Paulo num cowork. Então, para já desviar, essa empresa em RJ estava no interior de São Paulo. Então, para não causar muito risco, eles levaram para uma estrutura em São Paulo. E a gente, então, conseguiu configurar isso. O que aconteceu no fim das contas? Que aí eu acho que é isso que é o mais legal. O resultado prático disso. Como a gente não tinha... na prática, o que a gente faria era levar isso a conhecimento lá na execução, ao invés de levar isso para a RJ, porque, na verdade, no fim das contas, a gente quer resolver o problema do cliente, né? E a execução é o meio para isso. No fim das contas, o que a gente tinha? A gente não tinha o aval das pessoas físicas. A gente só tinha como devedor a pessoa jurídica. Então, o único jeito de resolver era dentro da RJ. O único jeito era levar ali para dentro uma estrutura onde houvesse a sensibilização do juízo para dizer, olha, tem uma fraude acontecendo aqui, você precisa ver isso, né? Esse processo estava em fase ainda de aceitação pelo juízo, estava na segunda rodada ali da lista de credores, e quando a gente juntou essa documentação, outros 2 bancos copiaram a nossa fundamentação e também apoiaram a posição, e o juiz teve uma movimentação muito interessante, ele de pronto já indeferiu a RJ, e secundário ele já intimou o MP para que fosse aberto um inquérito policial sobre a prática de um crime, e a gente então conseguiu derrubar essa estrutura, conseguimos demonstrar ali a fraude que estava acontecendo, houveram vários pedidos de falência com relação a essa empresa, dada a prática que estava ali, e até hoje existe a discussão aí com relação aos débitos, agora no âmbito da execução, né? E buscando patrimônio dos devedores, que a gente também localizou e apoiou, mas a recuperação judicial fraudulenta caiu por terra e a gente conseguiu fazer todo esse movimento, inclusive imputar um crime que é, de fato, um crime, né? Se a RJ for fraudada de alguma maneira, isso pode sim virar um crime e prejudicar muito mais E com implicações tributárias, implicações tudo mais. Ordem. E é para você ver quantos elementos o Daniel citou, né? Tem a mudança de endereço, a alteração do estado civil, a mudança do CNPJ do faturamento, e para tudo isso, a necessidade de não se limitar a medidas comezinhas, né, cotidianas. Deixe-me olhar aqui se o faturamento bate. Não, vamos em loco. É isso. E fazendo um merchan da Smart Compras, uma coisa que eu admiro é justamente isso, é não parar no primeiro olhar. E uma coisa natural, né? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. É isso. E
considerando todo o histórico, toda a bagagem que vocês têm, e assim, fazendo também o mexer do Mendes Antunes, a gente consegue perceber isso, é que a gente fala, tá por ali. É isso. Quando você bate um dado, você fala assim, quando você fala, deixa-me olhar esse dado, é porque esse dado não está batendo. Não faz E sentido. né? Né? O tal daí, sim, fazendo só um gancho rápido, com aprendeu a dever e com a licitude ou a regularidade dessas recuperações judiciais e falência, é justamente um pouco disso, né? Aprendeu, mas tem sempre um antídoto. Sim. Porque os caminhos são recorrentes, eles são repetidos. Então, quando você olha, você fala assim, tá naquele rumo. É justamente um pouco da bagagem, sabe? Tem sido feito, mas também não dá para sumir. Né? Assim, um imóvel desapareceu. Não desaparece. Tem que ter uma operação por trás. Tem, né? tem. Que na investigação nos Estados Unidos para investigar crime fiscal é o follow the money. Yes. É sempre o follow the money. Por onde que esse dinheiro saiu? Vamos seguir esse trilho, né? Esse trilho tem que levar a algum lugar. É isso aí. É isso aí. Legal. Ainda falando sobre blindagem patrimonial, na ótica de investigação de patrimônio e na ótica jurídica, qual o tipo de blindagem patrimonial mais comum que vocês costumam identificar aí nessas fases do mercado de recuperação judicial? Eu vou começar etc. e larga a bomba para você. No meu ponto de vista, a gente estava discutindo isso agora, né? Não existe blindagem, existe tentativa de blindagem, né, Thiago? Boa. Depende do jeito que a gente olha para o negócio, quando você está preparado para enfrentar aquela situação, né? Depende do calibre, né? Depende do calibre. A gente falou disso. Tem blindagem de carro que não aguenta um determinado tipo de arma. Então, depende do seu armamento. Aí não tem blindagem que supere. Mas acho que o que a gente mais vê, aí, Thiago, me corrija, a gente vê muito uso de terceiros, né? Principalmente familiares. Acho que isso é algo que funciona bastante. E aí a pessoa acaba... quando é familiar, ele acaba se subrogando ali na possibilidade de, hoje em dia, usar um certificado digital, né? Em nome do terceiro, né? E fica com poderes irrestritos. Se for um terceiro de longe, eu diria que o cara acaba caindo na cilada de ter uma procuração, e é por aí que a gente pega, né? Então, o cara é dono da empresa, mas indiretamente ele tem uma procuração de plenos poderes para atuar ali. Acho que isso é muito comum. E acho que as transferências patrimoniais são os mais comuns, né? O cara faz uma transferência em fraude, o cara, né, emancipa um filho, põe imóvel no nome dele, antecipa a vontade na doação. Isso acho que é o mais comum. Mas acho que o Thiago tem mais coisa aí na experiência dele. Esse é o mais bondoso, né? Sabemos que não, mas vamos lá. Considerando que nesse tempo de parceria, certamente também já aprendemos muito. Então, eu posso dizer, Bruno, se me permite corroborar aqui com o Daniel, que o termo blindagem, talvez ele seja só comercial, porque efetivamente ele não existe. Né? Talvez ele como uma isca para captar o cliente, porque no final das contas, se o prestador de serviço for honesto, quando esse cliente chegar, ele vai falar assim, na verdade não existe. É uma proteção, só se fosse desse caminho que o Daniel estava citando, né? Depende do calibre. Né? E aí, por exemplo, aqui o Daniel citou, mudou o endereço, mudou a exposição, então, são camadas. Tudo bem, obviamente, quanto mais camadas a gente colocar, né? Mais difícil. Vou citar aqui meu pai, ele sempre dizia uma coisa em casa que é o seguinte, vai colocar cerca elétrica na casa, vai colocar concertina, vai colocar lá, vai colocar câmera. Ele falou, gente, isso não é para impedir o ladrão. É só para dificultar, para tirar o apetite dele de vir para cá. É isso aí. E de repente ele, pro bairro, pro vizinho, você está buscando alguém, você vai colocar uma dificuldade. Então, às vezes é isso, né? É colocar camadas que desestimulem, que desanimem, seja o escritório que representa, seja o próprio credor, né? E reitero mais uma vez, apetite que não tem como tirar da Smart Compass, né? É um apetite infindável. Mas e aí, Bruno, sendo objetivo, eu diria que assim, tem de tudo, é muito diversificado. Acho que depende, sobretudo, daquele momento, assim, daquele devedor. Se é um devedor, por exemplo, que tem ativo imobiliário, é transferência do patrimônio. Ele tem que transferir isso. Como que ele vai transferir? Ele pode transferir diretamente, simulando a compra e venda. Ele pode fazer uma doação. Ele pode fazer uma antecipação de herança. Ele pode constituir, né, integralizar o capital no APJ. Perfeito. E alienar essas cotas. Acontece, tá, gente? Ele pode dar em garantia isso para uma outra dívida que não existe. Muito, né? E esse patrimônio sairia. Né? Então, estou falando de imóveis, eu estou falando de recursos. Ele está precisando de movimentar dinheiro em banco. Como é que ele faz? Tem vários caminhos. Eu já vi até gente movimentar a conta de empresa inativa. E aí, quando você pede um cisbajude, você não vai
em tese, vai buscar... Se ligar, Que a PJ inativa Tem tem conta operação. judicial, conta bancária ativa. é isso E aí. circulando. Porque o banco não fez a atualização cadastral, não sabe que aquela PJ está baixada e a conta dele está rodando. Então, assim, ele precisa de movimentar. Ou ele vai movimentar uma PJ ali para inativa que, diga-se, é muito bem pensado. Sim. Né? Uma inativa Sim, é muito bom. sim. Mas, assim, ele pode movimentar numa conta de terceiro, de parente. Né? Tem muitas movimentações. E tem até, às vezes, gente que manda, por exemplo, do fornecedor pro seu Direto cliente pro... direto. Tem de tudo. Cria uma escrow account, muito comum hoje em dia, com direitos cedidos. Lembrando que isso aí é o seguinte, hoje é vendido no Isso é mercado. muito bom. Vendido no mercado, que, blinde o seu Cisbajude, né, se você é devedor. Tomem cuidado. A blindagem acontece para o Cisbajude que cai diretamente na conta pela questão da cessão dos direitos fiduciários. Porém, se comprovada o uso dessa conta com fins fraudulentos, essa conta não tem a trava desse recurso da cessão fiduciária. Então, tomem cuidado. Vocês podem estar garantidos até a página 2, né? E aí, de novo, é o calibre. Se Exato. tiver alguém instruído com informação dessa transação fraudulenta, esse direito cai. Ou seja, é uma camada a mais. É mais uma camada. Não é uma blindagem. Inteligentíssima. Inteligentíssima. Tentativa, né? De novo, tentativa. E aí a gente tem que estar sempre olhando para frente. É Né? isso. Ou seja, se a gente está sempre percebendo outras camadas de proteção, a gente tem que estar sempre melhorando o calibre. É isso aí. Porque, no final das contas, além do brasileiro ter aprendido, ele aprende rápido demais. Todo dia ele aprende uma nova, cada dia ele inventa uma nova. E é importante saber quais são as ferramentas de proteção e semi-blindagem para que, na posição de credor e busca de satisfação desse crédito, a gente desconstitua aqueles Perfeito. caminhos. Perfeito. É. Acho que o desafio, até, o Thiago, até falando um pouco da minha experiência enquanto recuperação de crédito, para a gente que tem uma visão mais técnica e prática, o desafio ele acontece no segundo momento na estratégia jurídica, tá? Que eu acho que aí até o nosso casamento foi muito, muito bom nesse sentido, porque o alinhamento entre a estratégia técnica e a aplicação jurídica é o que garante o sucesso. Não adianta eu ter a informação que o cara tem uma conta, etc., se eu não consigo uma mecânica jurídica que me suporte nessa atuação. Né? A gente costuma dizer que a nossa saída quase sempre é comercial. Mas tem cliente que não se abala. E tem devedor que está na última camada do cinza, que ele é o cara que você pode falar para ele, olha, já descobri isso, X, Y, aquilo, e o cara vai falar, vai lá, faz aí o que você tem que fazer. E realmente ele está certo. Se você não tiver um jurídico extremamente eficiente, antenado e extremamente técnico para colocar em prática essa estratégia, cara, é só ter informação. E aí é commodity, né? Então, a aplicação disso é importante. E até um ponto que eu vou puxar um assunto aqui, que quando a gente fala isso, né? O cliente, ele acha que o advogado, num senso geral, ele tem ali todos os códigos na cabeça, né? O civil, o penal, o que não é uma verdade, tá? O escritório, quando ele se especializa em algo, ele tem um fator diferencial monstruoso, né? Porque consegue anotar nuances do próprio código, né? Das próprias leis, que alguns outros não conseguem. E por que eu estou dizendo isso? A gente já teve um caso onde a única capacidade de recuperação nossa era através de direito minerário, tá? Pra vocês verem o nível que a gente vai. Tinha toda uma blindagem, etc., mas o maior valor financeiro e o dinheiro do cara estava em negócios relacionados à extração de ouro que ele tinha no Mato Grosso. E sabe qual que foi o pior problema nosso? Não foi chegar na estratégia, foi aplicar a estratégia. Sabe por quê? Muito pouca gente conhece de direito minerário. Sim. De capacidade de penhora, depois de capacidade de bloqueio do acesso, né? Porque, não adianta você penhorar uma mina. Ah, tá bom, eu tenho a penhora da mina, assim como o imóvel. Isso não afeta o direito de posse da pessoa. Ou seja, ele vai continuar trabalhando, extraindo lá o ouro. No caso do imóvel, vai continuar alocando, né? Então, o gol, acho que muitas vezes, e isso me mudou um pouco a interpretação de lá para cá, da minha vida do crédito para cá, o quanto a gente se apoia num parceiro jurídico extremamente capacitado para colocar o que a gente põe na mesa no ar.
tá? Então, acho que isso é legal se você puder falar um pouco de como o escritório hoje, o Mendes Antunes, está posicionado com essa atualização, né, de práticas, já que a gente vê que todo dia tem um esquema novo aí Que é acontecendo. essa condução jurídica que nós sempre falamos, né? Existe os escritórios que atuam no contencioso, mas dentro do contencioso tem os escritórios que têm uma especialidade de recuperação de créditos. Fala mais exatamente quais são as principais diferenças, né? Porque a gente fala assim, contencioso, tem um guarda-chuva embaixo dele. Mas existe uma especialidade ainda dentro disso, Sim. né? Vamos lá, vou começar aqui pelo cheiro aqui que o Daniel jogou e aí a gente desfecha aqui com o Johnny. Na prática, a entrega ela é muito importante. Porque a ideia sem entrega, ela não tem funciona. valor. É isso aí. Então, e se a gente faz um trabalho investigativo todo, com profundidade, com densidade, né? Já recebemos relatórios seus lá, onde, na verdade, vocês não acham a matrícula. Vocês mapeiam o imóvel, dão aqui, isso. né? Ele Vale devidamente tanto. identificar, tá aqui, ó. Já mandamos em loco, ele tá, quem tá morando ou quem não tá. Então, fiz um trabalho dedicado. Não vale de nada se eu não conseguir entregar. É isso aí. E aí, essa complexidade a gente tem que ver. Tanto esse alinhamento, quando eu falo alinhamento, não é apenas ter boa vontade, é alinhamento de efetivamente dedicar-se para entregar, ou seja, tem que ter iniciativa, mas tem que ter suor. Se não isso. tiver entrega, Não funciona. não funciona. E segundo, tem que ter o cuidado, e aqui eu não estou dizendo de nenhum magistrado, mas a gente tem que ter o cuidado de saber com quem nós estamos dialogando. Perfeito. Quando eu falo com quem nós estamos dialogando, é saber, essa vara é mais rápido ou mais devagar. Esse juiz que teve que estudar para saber de tudo, ele teve que estudar uma matéria ampla, ele vai saber de minerário? Então, será que você não tem que ter o cuidado de explicar de uma forma diferente Perfeito. esse conteúdo? Perfeito. Porque se eu pego uma coisa, eu pego um advogado especialista, mas tudo bem. Ele tem que lembrar, é o diálogo. Com quem que eu estou falando? Não adianta eu jogar uma tese muito boa se ela não está muito bem clara. Perfeito. Ela tem que ser mastigadinha. Perfeito. Tem que olhar, assim, eu sempre brinco que a gente tem que... Não todos, tá, gente? Mas, de modo geral, o juiz está abarrotado de serviço, ele não está querendo ficar lendo o processo. Eu é que tenho que facilitar o trabalho dele. É isso aí. Ele tem que olhar e falar assim, não, faz todo sentido. É isso. Faz todo sentido. E aí, se é uma matéria mais complexa, eu tenho que simplificá-la, de alguma maneira. É isso. E é uma coisa que a gente tem um hábito de fazer no escritório, quanto mais complexo, mais isso tem que rodar internamente. Rodar em que sentido? É aquela validação de, tá óbvio, tem que estar assim, tem que estar... Você entendeu, né? Tem que ser deleitoso, uma leitura quase romancista, né? Eu tenho que Sim. ler e falar assim, não, adorei, faz todo sentido. Porque se me der o mínimo trabalho interpretar um parágrafo, ou uma redação tiver um pouquinho truncada, eu tô com vontade de ler para fazer aquela validação. Perfeito. E o juiz não tá com vontade de ler, falar, pula esse parágrafo, vamos pro próximo. É E isso. talvez aquele parágrafo é muito importante. Ele é a conexão. Então, né, tem que ter esse cuidado. E aí, quando a gente chega, Johnny, e fala sobre esse momento da especialização, é justamente isso. O contencioso, que vai englobar toda a contenda, né? Ou seja, que sempre que a gente tiver um conflito, no caso a gente tem um contencioso, que não é Perfeito. jurisdição voluntária. Nesse guarda-chuva a gente tem inúmeras especialidades. Direito de família pode estar dentro do contencioso, né? Um divórcio, Sim. uma ação de alimentos, está tudo dentro do contencioso. É interessante quando a gente percebe a especialização no tocante à recuperação de crédito, porque ela pega desde a compreensão do o crédito, Sim. depois o processo para recuperá-lo e todos os momentos e nuances do estresse que causou a necessidade de um processo. Logo, então, é interessante. Eu só diria que, dentro desse também do recuperação, existe também várias recuperações. Então, eu posso ter a recuperação desde pegar e ligar. Uma pessoa ligou, falou, quer pagar ou não quer? Isso é uma tentativa de recuperação de crédito. Sim. Ou eu tenho um caminho de não quer pagar, eu te liguei, né? Eu vi uma conversa que vocês tiveram com o Rafael da Copa Livre. Tem todo um processo. Estressou Sim. o crédito. Está ao pé da estressando, letra, está né? estressando. Quanto mais complexo, mais eu vou fazendo o liame entre recuperação e contencioso. Porque eu vou, efetivamente, como ele já é um crédito estressado, o meu devedor também, aparentemente, ele está com tão boa vontade. É isso. Então, eu preciso de ser uma recuperação mais contenciosa. Então, dentro desse guarda-chuva, mas quer dizer que tem que ser uma recuperação mais combativa, mais presente, né? Que cerca mais o devedor para não dar tempo. Não adianta você achar um ativo, eu demorar conseguir sua disponibilidade e ele vender. É isso. Ainda mais agora. Perdeu o time. Não, e o STJ agora mudou, né? Porque antigamente, qual era o entendimento? Se eu desfaço de um ativo, o terceiro teria que provar
Assim, nós tínhamos... O terceiro teria que provar que ele adquiriu de boa fé. Perfeito. Então, ele prova, eu estou de boa fé, fiz tudo certinho. Hoje não. A gente tem que provar a má fé dele. Provar a má fé, convenhamos. É um pouco mais complexo. Sem mais acesso à complexo. documentação, Então- diligência, etc. Assim, e se o cara foi esperto, ainda fez uma movimentação financeira, Claro. Só para dar legitimar? validade, legitimar. ficou muito difícil, porque houve a movimentação. Então, aí o que acontece disso? A gente tem que cercar. E aí, se eu achei o ativo e não disponibilizei rapidamente, eu posso perdê-lo novamente. Abriu a janela. Então, assim, fazendo um desfecho aqui no contencioso e na entrega, eu tenho que ser contencioso e rápido para eu garantir a entrega, que é o que o Daniel falou, né? Eu Perfeito. preciso achar e eu preciso entregar. E É aí, concluo dizendo que, assim, esse alinhamento é formidável. Porque também não adianta, aí pensando na outra ponta do jurídico, não adianta também o advogado ter boa vontade. E se o credor está desanimado, ou ele não quer evitar esforços, inúmeras vezes, inclusive, recursos. Investir, né? Ele tem que Investir de investir. novo, né? Ele já tomou um prejuízo, recolheu os custos daquilo, ele não quer ter mais nada. Chega o momento né? que ele fala, vou perder mais um pouco. Mas Exato. é a regra do jogo. Então, nesse momento, é interessante esse alinhamento, porque quem está na figura de representar o credor é Smart Compass, que é absolutamente alinhado com o propósito de vamos para cima, vamos cercar esse devedor. É isso. Então, isso é maravilhoso, esse alinhamento, porque aí sim, nós temos de fato 2 agentes focados no mesmo objetivo Perfeito. e com o mesmo time de trabalho. Falou tudo. Legal. Ô Tiagão, os escritórios especializados na recuperação de crédito têm suas ferramentas, né, suas rotinas de pesquisa de bens, etc. Queria que você falasse um pouquinho delas. Mas queria que você falasse também o que vocês ganham posterior à parceria com a empresa igual a Smart Compass, que é especializada na pesquisa de patrimônio de devedor, né, de blindagem patrimonial, etc. Brunão, o basicão, né? Vamos dizer, o plano básico. O kit, o básico, kit básico. O básico ele vai pedir Sisbajude, que é para olhar liquidez em contas bancárias, né? Um ativo mais líquido, porque existe um princípio na execução que é, eu tenho, obviamente, que buscar a satisfação do crédito do exequente, mas da maneira menos onerosa ao executado. Né? Eu não preciso acabar com a vida dele. Eu só tenho que fazê-lo pagar. Então, começa com um crédito mais líquido, né? Um ativo mais líquido, dinheiro em conta. Ato contínuo, normalmente, é Renajude, é buscar veículos. E depois a gente tem um Infojude, que aí eu consigo olhar, por exemplo, uma declaração de imposto de renda para olhar se existem outros ativos que eu possa penhorar diretamente. De repente, você consegue também, via o DOI, né? Declarações de operações imobiliárias, ver movimentações. Esse é o básico. Depois, olhar em alguns cartórios, e aí nós temos aquele problema. Alguns são Centralizados. Outros tem que ir na unha lá, buscar um a um. É isso Então, aí. assim, buscar imóveis, sendo que isso a boa forma é procurar, né, no cartório. Sendo que muitas das vezes é só um contrato de compra e venda. Perfeito. Então, tem que ter uma investigação um pouco mais pormenorizada. Esse seria o pacote básico, tá, Bruno? Existe uma piada entre os advogados que é Sisbajude, Renajude, Infojude, Deus me ajude. Porque tem hora... É assim, aí para. Bem, antes de falar da grande vantagem, né, de ter essa parceria com Smart Compass, eu vou falar de um outro probleminha, porque aí a Smart Compass ela também trata esse outro problema. Hoje, você não, em tese, você não consegue que o juiz rode as 3 plataformas, por exemplo. Ele vai rodar Sisbajude, te devolve o resultado. Perfeito. Depois ele roda o Renajude, devolve o resultado. Depois o Infojude, devolve o resultado. Nisso, imagina, ele tem que deferir, mandar rodar, abrir prazo para você responder. Isso já temos aí, dependendo, 3 meses só para uma plataforma. Para uma pesquisa. Porque veja bem, ele É isso aí. pegou o processo, deferiu, isso juiz rápido, tá? É isso. Dependendo da Mandou comarca que a gente- executar. Hã? Mandou executar a Mandou pesquisa. executar, aí, né, executou, às vezes do gabinete ali mesmo, Aham. executou, devolveu. Aí agora, ele tem que pegar e intimar para informar o resultado. Resultado infrutífero, ou parcialmente frutífero, minimamente, vou rodar a próxima. Olha o problema. Então, além da limitação de ferramentas, eu tenho a limitação de etapas, porque eu tenho que seguir uma liturgia processual, digamos assim. Perfeito. A Smart Compass, a grande vantagem, além de não parar nessas 3 ou 4 etapas, você tem que ir uma busca, por exemplo, imobiliária, né, em cartório, ela te entrega, além dessas 4 de uma vez, ela também vai atrás de mais umas 8 ferramentas que vão te dar mais 200 dados. É isso aí. É uma loucura. Aí eu tô falando, não, quer dizer, quando você falou essas 4 ferramentas, Thiago, quer dizer
que eles conseguem fazer quebra de bancária e buscar ativo? Não estou Não. falando disso. Mas a inteligência patrimonial é tão grande que ela já sabe nem vai lá porque não está lá. Exatamente. Você vai perder tempo buscando esse ajude. Você já pede assim, excelência, vamos correr aqui porque eu sei que não tem. Exato. De repente, eu já ter feito uma busca para falar assim, ó, nós já fizemos uma pesquisa, não apenas desse devedor, como ampliei o escopo, já fiz uma busca de todas as partes interligadas. Acabou de fazer um cisbajude num processo de um outro credor e deu negativo. Ou seja, já junto, para que eu vou fazer isso? Perfeito. Não vamos perder tempo. E já volta, é assim, ó. Pessoal, o que tem não está em nome desse devedor. Tá no nome de fulano. Existem outras 20 partes interligadas, cuja conexão se deu por tais e tais movimentações. O caminho para, por exemplo, um eventual IDPJ é este. Vamos fazer isso, isso e isso. Cuidado e atenção por isso. E existe uma procuração X. Foi vendido com fortíssimos indícios de fraude tal e tal ativo. Pronto. Pulo em cima. Ou seja, eu não espero as 4 etapas. Eu executo 30 etapas, digamos assim, de uma vez só, e não contra aquele devedor apenas. Então, é maravilhoso, né? Se puder fazer o mexendo nas Smart Compass, né? É lindo. Então, assim, e aí, para quem não teve oportunidade de contratar Smart Compass ou fazer uma parceria, não é um relatório só te contando um caos, não, tá? É assim, inclusive, te dá um relatório mapeado, te dá um mapa e te narra, até se precisar de gravar um vídeo para te contar como foi feito e como desvendar o feito, eles te entregam. É divino. É isso aí. E aí, então, Brunão, muda o jogo. Posso dizer que muda o jogo. Legal. E o prazo, você falou que hoje um cisbajude leva até 3 meses. A Smart Compass hoje consegue tratar de um caso aí com certa complexidade, tem um tempo médio mais ou menos de quanto tempo, Daniel, por favor? A gente normalmente, um caso de uma complexidade média, a gente entrega em 30 dias uma visão de estratégia plural, como o Thiago disse, né? E um caso mais complexo, acho que no máximo em 60 dias. O que o Thiago falou é muito interessante. Depende da regionalização do crédito, tá? Onde é que o devedor ele tem atuação, né? Eu costumo dizer que você corta o Brasil no meio, do meio para baixo, o sistema é informatizado, ele é centralizado, tem um acesso à informação mais simples. Do meio para cima, ele tem uma complexidade maior e existe uma dificuldade do ponto de vista de centralização de informação. E aí é cartório a cartório, enfim, tem até situações onde a gente não consegue ter acesso à informação, dado o quanto coronelizado é determinado estado ou determinada cidade. E por isso o tempo, mas a gente está acostumado a lidar com isso e acho que o que o Thiago falou é muito interessante, porque o fator que mais traz prejuízo, além do crédito, lógico, é o tempo. O tempo e o quanto você investe para aquele tempo, é o custo de oportunidade que você tem, sobretudo se você não é do negócio, né? Enquanto você é um industriário que perdeu 3, 4 milhões ali no fornecedor, você não quer gastar mais dinheiro, você não quer gastar mais tempo e te dá injiriza ter que trabalhar aquele crédito ou falar com o teu advogado toda semana para tratar daquele assunto, enquanto sua cabeça poderia estar voando em outros determinados aspectos muito mais produtivos, eu diria, né? Pra gente isso é dia a dia, então a gente olha para aquilo como sendo a nossa matéria-prima, é muito mais comum, né? E é por isso que a gente sugere tanto que as pessoas façam o processo de cessão, né? De venda do crédito, porque cada um jogando no seu campo, né? A gente tem um prazer real em trabalhar disso, porque é o que Embora a a gente gente invada o campo do adversário, tá? A gente invade. A gente invade, mete o pé em tudo, brincadeira. Dentro das 4 linhas, a gente faz sempre o melhor trabalho, porque a gente acha que o exemplo que o Thiago deu de sufocar, no bom sentido, né, ou no mau sentido também, o devedor, né, implantando diversas medidas em um peticionamento simples, por exemplo, pode mudar a cabeça do advogado da contraparte. Ele pode olhar para aquilo e falar, cara, esse cara não é um convencional, né? Ele pode prejudicar. E ele é o porta-voz entre ele e o devedor, né? Então, se o cara tem 10 dívidas e a gente é mais combativo, fatalmente a gente vai chegar primeiro. E quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, acho que esse conjunto de medidas entre quem gera a informação patrimonial e quem executa judicializa esse pedido, é o que dá pra gente até o ganho comercial na recuperação. E um adendo rápido aqui, como eu estava dizendo dessa pesquisa, não raros casos, inclusive, em que a gente identifica o devedor com mais de um CPF, né? Sem dúvida. Então a gente tem que lembrar que essa pesquisa, às vezes, não pode se esgotar com aquele CPF que apareceu no processo. É isso aí. Porque, assim,
em vários casos de buscas das Smart Compass, vem lá mapeado o mesmo, Nome. digamos, João, Com com dois dois CPFs. E aí tem que fazer essa pesquisa dobrada. É isso aí. E aí a luz vermelha já acende quando tem os CPFs. É isso aí. Já acende. Não, então já não é tão amador, digamos. Exato. Ou é seja, bom. não foi casual. Não. Teve programação, Teve né? programação, Então, Só que o que é mais difícil dentro dessa frente de condução do crédito? Identificar e incluir um novo suspeito devedor ou localizar e analisar um ativo? Porque às vezes sim, coloquei lá, achei mais um cheiro de sucessão que tem uma empresa e um CPF. Tá, mas não adianta só engordar aquilo que não leva a nada. Então é mais difícil encontrar suspeito ou encontrar ativo, na sua visão como advogado? Johnny, sua pergunta é perfeitamente linkada com a do Bruno. Porque perceba bem, eu vou inserir um outro devedor com qual finalidade? Exato. O ativo dele. É isso. Porque eu inseri mais um devedor, se ele não tiver ativo, eu nem insiro. Na hora que eu estava falando do mapeamento, aí o Bruno tinha perguntado sobre justamente a vantagem de ter esse amparo de um parecido, investigação patrimonial da Smart Compass, é porque daqueles 20 investigados, o que eu falei? Que tem tal coisa. Porque dos 20, eu só vou chamar os 3 que me interessam. Exatamente. Onde está o dinheiro? Follow the money. Pode ter passado, follow the money. Então, tem que achar. Então, assim, eu te diria que a complexidade ela vai depender do momento, porque a IDPJ ela pode ser simples ou não, porque eu vou precisar de ter prova e uma narrativa correta, né? Assim, a linha argumentativa que conduz a efetiva concessão, não, o deferimento da IDPJ. Então, a nível de complexidade, se o ativo está em nome de terceiros, eu vou necessariamente ter que passar pelo terceiro. Perfeito. Então, na nível de complexidade. Agora, eu diria que aí a relevância e aí por isso que eu falei do Bruno, na pergunta do Bruno me faz sentido ir fazendo IDPJ de um por um para depois procurar se ele tem patrimônio, ou me faz sentido fazer o caminho inverso. Primeiro eu mapeio, Sem dúvida. busco o ativo, esse me interessa. Volto e para esse devedor eu mapeio. Então, assim, o foco final sempre será o patrimônio. Então, o caminho é inverso. Daí, eu falei, linkou perfeitamente a pergunta do Bruno, porque justamente as Smart Compass fazem justamente isso. Ela vai mapear todos e o patrimônio de todos. Para depois falar, gente, esses aqui, embora envolvidos, não faz sentido pra gente. É isso. Agora, esses aqui sim. Vamos para cima, né? E você falou que tem devedor que não treme. Você fala, de sufocar. Mas o sufoco não é negativo. É o sufoco porque você também está me sufocando. É isso aí. O credor, talvez, ele pode estar sufocado. Então, assim, eu não estou sufocando. Eu estou tentando te dizer que a gente tem acordo. E uma coisa muito rica o fato de sufocar não quer dizer que não tem acordo. Não, sem dúvida. Tem acordo. Dá É só para trazer o cara para a mesa. É para falar agora, vamos conversar. Eu estou tentando conversar contigo há um tempo. Exato. Estou mostrando minha boa vontade. Mas eu não posso ficar só mandando sorrisos se você não quer nem me receber. Então, assim, esse sufoco é para dizer, né, nos 50 tons também de cinza. Inteligência patrimonial, né? E nesse caso seria, não dá mais. Eu estou te tratando, eu vou subir no tom para entender. E eu não quero chegar lá e devastar a sua vida. É isso. Eu quero receber o crédito, é só isso. Vamos negociar, tudo resolve. Agora, se eu precisei fazer isso... É porque não tem diálogo, né? Exatamente. E até na expertise, né, Daniel, da Smart Compass, às vezes não é incluir só um novo ativo. Às vezes está dentro do processo ali, só que foi mal metrificado, mal analisado, né? Às vezes dentro ali, acho que você deve ter mais bagagem para falar, que às vezes a gente fala de inventar roda, mas às vezes não, tá lá, já tá nos autos, mesmo só não foi analisado, talvez tão a fundo o potencial de um ativo ou o perfil de um outro, né? Muitas vezes uma estatística interna nossa é de que 40% ou 50% dos casos que a gente recebe para precificar, para fazer serviço, etc., tem alguma coisa que a gente chama de afetação direta, né? Estratégia que eu posso tomar diretamente contra o devedor e que não foi notado até aquele momento. Ou foi notado e aí trocou de escritório e se perdeu no tempo, né? Trocou de cedente e se perdeu no tempo. A gente tem um caso, inclusive, de uma precificação que a gente terminou há pouco de fazer. O Mendes Antunes foi quem fez a análise jurídica pra gente. E que eles notaram um processo de mais de 35 anos, né?
e que eles notaram que pela troca de advogado, 3 ou 4 advogados que passaram na vida desse processo, né, existe uma penhora regular, formalizada, e que o atual advogado não tem ciência dessa penhora. Ela está perdida no meio das mais de 2.000 e tantas páginas do processo. Então, veja, é algo que o Johnny disse, não precisa inventar roda, é atuar em cima do que já existe, né, no fim das contas. E muitas vezes, a gente também pega casos onde a análise que foi feita, ela é feita em determinada região, talvez de atuação ali do devedor, enquanto ele tem patrimônio em outros lugares, né? Então, é muito corriqueiro que a gente veja, por exemplo, uma pessoa do Sul, que é sediada no Rio Grande do Sul, ter moradia, segunda moradia na Santa Catarina. E enquanto que a pesquisa feita pelo credor foi só no Rio Grande do Sul. Então, a falta de centralização de informação gera também outras oportunidades de coisas mais simples, né? De pesquisas que não são feitas. Mas a gente consegue chegar nessa informação somente com uma pesquisa aprofundada. Então, quando a gente mapeia os negócios do devedor, a gente consegue enxergar que ele tem negócio no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E aí a gente vai para a pesquisa em Santa Catarina. Não é que é óbvio, o cara deixou dinheiro em cima da mesa. Acontece, mas também não é tão frequente. Mas o que a gente está querendo dizer muitas vezes parece óbvio, né? O cedente, às vezes, né, o dono do crédito, ele acha que já foi feito. O advogado tem uma limitação, porque não é o business dele. O business dele é atuar no que é óbvio, né? É litigar. Né? Ele não é um especialista e nem tem ferramental para fazer isso. Enquanto que a gente vive disso. Então, às vezes é óbvio para a gente, mas na estrutura ali, no contexto, pode não ser óbvio. Mas é mais fácil de recuperar. E tem bastante. Tem pesquisas que voltam negativas e que quando você faz de novo ela volta positiva, magicamente, né? Por questões sistêmicas. Tem de tudo. Já teve casos de que dentro do processo, a hora que chega pra gente, foi muito bem conduzido, mas pediu até matrículas de ativos demais, que sobeja o valor do crédito, mas a hora que cai pro lado de vocês, faz uma análise e fala assim, vocês pediram penhora de algo que não vai ter liquidez num cenário de X anos, muda a estratégia. Porque às vezes posiciona e fala, tô muito bem, tenho mais ativo do que crédito, deixa do jeito que tá. A gente recebeu um caso há uns 30 dias atrás, onde uma dívida de 1 milhão lá em cima, no Nordeste, e tinha uns 12 milhões em ativo penhorado. E aí você fala, maravilhoso, né? Só que o processo está há 3 anos com esse pandemônio aí. Um monte de garantia, um vai e vem, e avaliação e não sei o quê. E quando a gente recebeu esse caso, nosso esforço ele foi pro dono do crédito, né? Foi sanear o que tinha e dizer, olha, você está penhorando algo que não tem valor comercial, você está penhorando algo que está encravado numa outra área, vai te trazer problema de venda, né? E a gente, então, limpou o ativo do cara, uma análise técnica, né? Sim. Localizamos outros ativos com uma boa liquidez, alguns até melhor do que esses, porque algumas matrículas imobiliárias tinham algum tipo de indisponibilidade, etc. Então, apesar de valor financeiro, dependeria de um sobejo de uma outra ação. Né? Então, a gente fez esse saneamento, mas acho que o melhor de tudo foi limpar a condução até para o próprio juiz tomar a decisão, sabe? Sim. Existia um excesso de penhora, claro. O juiz só precisava de uma ajuda para falar, e aí, que caminho que vocês querem seguir? Então, essa estratégia na recuperação de crédito é importante, e o apoio técnico para o escritório, né? Porque o advogado não sabe se o imóvel vale 1 milhão ou vale 100 mil. Alguns até são muito diligentes e vão contratar, né, algum tipo de avaliação, mas aí a gente volta para o ponto de que talvez o dono não queira gastar dinheiro com isso. E ele vai falar, contrata aqui por R$300 um corretor de imóveis para fazer uma avaliação. Ele vai falar, cara, não vou botar dinheiro novo em coisa velha, né? Então acontece. No nosso caso, como a gente já tem isso embarcado dentro da equipe, a gente tem uma equipe só de avaliação imobiliária, para vocês terem uma ideia. Esse time está ali pronto para listar os ativos e dizer, olha, esses são os ativos, o valor é tanto, a liquidez é essa, segue por esses. Quando a gente montou esse pacote todo, a repercussão que a gente teve do caso, e nesse caso acho que foi legal, né? Participou o dono do crédito e o advogado. E o advogado muito antenado e muito aberto a receber esse apontamento, né? Não a recebeu como crítica, mas como uma ajuda. Isso foi legal. E o dono do crédito entendeu que aquilo era uma prática boa para ser tomada naquele momento, que daria celeridade no processo dele.
Então foi muito legal, porque na nossa reunião de apresentação, todos ficaram muito felizes, não só pelo que a gente achou de coisa nova, mas também pela nossa posição de, olha, ajusta um pouco o rumo aqui, né? Vira aqui a bússola para a direita, né? Por isso que a nossa analogia é uma bússola. Endireita o caminho, porque eu acho que só nessa mudada de mão aqui você já vai ganhar uma velocidade tremenda. É a ideia de parceria, né, Daniel? É isso aí. Inteligência jurídica e patrimonial. E cai no que você falou, porque ó, às vezes o credor tem aquele crédito único que ele tem um baita apego, mas se a gente olhar na prática, o juiz tem uma pancada e não vai só para ele. Passa pelo analista antes. Então, assim, eu já sentei com advogados, ele conversou, ele mostrou, Johnny, olha isso. Fui, fiz aqui, tá... Aí o juiz falou assim, pô, peraí, 102 laudas. O juiz só retornou em defesa e falou assim, se atenha a 10, te limito a 10. Eu falei, Johnny, mas eu tenho 102. Ele falou, limita, foco, seja objetivo e te limita a 10. Então, assim, de fato tem que ter objetividade. Não adianta só jogar tudo lá para dentro, escrever bonito e não ter o objetivo, principalmente para execução, né? A verborragia é só para vender, tá querendo vender para alguém. Às vezes é para o cliente dele, para mandar a petição, falar que escreve bonito, ou até para eu entender, para achar que ele sabe mais que o outro. Não faz sentido. O espírito que o Daniel estava dizendo é esse. A expressão que o Daniel falou, né? Vamos ajudar o juiz. É isso, a gente não pode achar que os agentes envolvidos são necessariamente inimigos. Nem o devedor. Nem o O devedor. devedor também não é inimigo. Nós estamos em posições diversas, antagônicas, mas de repente, e já vi isso acontecer, num fechamento de um acordo, começar um novo negócio Sai um novo negócio. credor e devedor. É isso aí. Não, peraí, no final das contas, peraí, nós não temos nada, não, tá? Vamos lá, a gente nunca foi inimigo, né? Então, o espírito é esse, assim, é satisfação do crédito. De fato. Não tem diálogo nesse ponto. Agora, a gente não precisa de achar que o juiz está demorando, é porque ele está com má vontade. Às vezes é porque a gente não entregou o que ele precisava. Exato. E ela olha para aquele trem e fala, o que eu vou fazer com isso? Né? Desculpa a mineireza, e nem olha para aquele trem. No caso, se a gente entrega mais fácil, para ele é muito melhor. E para a gente é perfeito, porque a coisa vai sair mais rápido. É isso. E aí, se você vai lá e mostra para ele assim, ó, esse aqui tá facinho. É só assinar, você vê que ele tá fechadinho. Óbvio que ele vai entregar, ele não vai precisar ficar voltando todo o processo, porque a coisa já tá mastigada. Né? O espírito é esse, e para ter a entrega, né? É isso aí. Ele tem que ver que você se é a parte correta do processo. É perfeito. Legal. Ó, Smart Compass é serviço de inteligência patrimonial. Mendes Antunes, serviço de advogados de direito. Acontece muito de clientes contratarem você para uma recuperação de crédito e achar que o escopo de inteligência patrimonial está incluso dentro do serviço de direito? Ô, moço, com certeza. Com certeza. Acha e assim, e pior, muitas das vezes acha que está no escopo e acha que não tem custo adicional. Eu falo custo adicional, não estou falando nem do profissional, estou falando das ferramentas. Sim. E aí, assim, mas você tem que ter alguma coisa? Tenho. Aí, a resposta é, tenho. Cisbajude, o Renato, de Forja de Deus. Agora, né? Explicar isso às vezes é um pouco difícil, porque ele já está muito, assim, incomodado. Sim. Seria, vamos dizer, houve uma ferida nessa relação. Tá desgastado. Tá desgastado. Ele fala assim, peraí, mas eu passei foi porque eu não queria tratar desse problema. Resolva esse problema. Mas você está me dizendo que existem outras etapas para resolver esse problema? É isso. É isso que eu estou dizendo. Preciso dizer isso, porque o que você foi para resolver o problema, não foi? Eu tenho que te dar também os caminhos, as ferramentas, os parceiros que são necessários para resolver o problema. O senhor está certo, né? É para resolver o problema. É por isso que eu estou dizendo que é necessário. Às vezes tem que ter, né, um jogo de cintura para explicar isso, né? Porque, de certa maneira, está no escopo. Quando eu falo está no escopo, buscar esses ativos. Agora, existe uma limitação desse escopo. Esse escopo é limitado. E aí você explicar que buscar a satisfação do crédito X ou buscar a recuperação do crédito previsto no documento X é de fato o caminho que englobaria talvez qualquer conteúdo. Sim. Mas depois fala, tá, é isso mesmo, mas veja bem, serviços jurídicos, serviços advocatícios. Perfeito. Então, vamos contratar um adicional de um serviço de inteligência patrimonial? Tem uma turma aí muito boa, né? Vou te indicar, mas você pode fazer? Posso, com limitações, eu tenho que ser muito franco. É isso. É igual, eu faço uma analogia sempre, para quem me fala disso, ao cálculo judicial, né? Cálculo de atualização. O advogado faz o cálculo. Cara, se você deixar o advogado fazer o cálculo, por mais boa vontade que tenha, ele não é um contabilista, né? E se tiver um erro no cálculo, a responsabilidade é do advogado?
Eu tenho um pouco de dúvida, né? Tem cálculos extremamente complexos, que o correto seria ou você partir de dentro do próprio credor, né? Se tiver estrutura, ou contratar uma pessoa que possa fazer esse tipo de atualização, né? Sobre prejuízo de eventualmente você ter um erro no cálculo, né? Uma coisa é se atualizar na atualização judicial, tem calculadoras hoje na internet disponibilizadas gratuitamente que fazem ajustes, né, a índice do tribunal, mais 1%, etc. Agora, a gente vê cálculos extremamente complexos, às vezes que mudam como o caso que a gente viu, mudava de 95, de 93, mudou 2, 3 vezes a moeda. Então, conversão de moeda é algo extremamente complexo, De né? 89, né? De 89, Ele foi exato. mudando. Então, é a mesma analogia. É especialidade do escritório? Não é. Ele absorveu isso, o escritório, por conta dessa deficiência, né? Do cliente entender que é um serviço acessório. A pesquisa de bens, acho que é a mesma coisa. O advogado, o escritório de vocês, faz um excelente trabalho de pesquisa. Mas chega num ponto onde, né, se houver uma sofisticação em camadas, não faz parte do escopo. Com certeza. Não tem investimento que justificaria vocês fazerem, né? Isso mesmo. Para dentro do escritório. A gente, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 3 terabytes de informação própria, mais de 50 sistemas, entre sistemas de terceiro e sistemas proprietários, e um bocado de tecnologia embarcada. Esse é o nosso negócio, né? Assim como a gente não Além tem... do know-how, né? Além do know-how. E a gente não tem nenhum jurídico dentro de casa para operar, porque não é o nosso negócio. Então a gente faz o que a gente sabe fazer e deixa para quem sabe, deixa para o Mendes Antunes tocar a parte executiva que toca muito bem. Maravilha. Porque a gente fala assim, o famoso ganhou, mas não levou, né? O cliente às vezes vem com uma... Ele é credor, pô, não tem muito o que discutir, né? Mas ele fala, não, mas doutor, nós vamos ganhar esse caso. Tudo bem. Então me fala a diferença do que é, né? Acho que tem essa dificuldade de falar o que é um êxito jurídico e um êxito financeiro. Porque fala, não, mas já está trânsito em julgado, ganhei, isso aqui está em execução. Pô, peraí, não é bem assim também, né? Johnny, mais de 80% dos créditos não são recuperados. Putz. Então imagina. Isso porque ter o ativo não necessariamente é ter liquidez. Exato. Nós temos que ter, né, dividir muito bem isso. Não é à toa que o cheque sem fundo é a coisa mais famosa do mundo. É isso aí. Eu tenho um ativo, eu tenho um título. Um título Eu executivo. tenho um título. E a liquidez disso? Então, e no passado foi uma ferramenta de muito golpe, né? De muito, Sem dúvida. né? E, então, é muito importante a gente demonstrar para o credor que ganhar um processo é uma coisa, receber na conta é outra história. E existe um caminho muito longo, que é justamente essa parte de, se ele não pagou voluntariamente, vai ter que ser forçosamente, e aí vem todo um caminho. E nesse momento, existem momentos do processo que, nesse diálogo com o credor, você tem que explicar. Nós vamos percorrer uma trajetória que pode tardar e perdurar tanto tempo. Este tempo não necessariamente garante o êxito final. Perfeito. E nós podemos, talvez, entrar num acordo abrindo mão de X. Ah, não, mas aí eu tô perdendo. Veja, esse dinheiro na sua mão, ele vai gerar. Perfeito. E esse dinheiro atualizado, na sua cabeça, então, daqui 5 anos atualizado e com juros, supostamente é mais, mas se ele chegar no seu bolso. Né? Então, assim, aí vem tudo que nós estamos debatendo. A necessidade de celeridade, a necessidade de investigação patrimonial, mas também, chega nesse ponto, a necessidade de entendimento do credor. Ele tem que estar na mesa, ele tem que estar junto nessa análise, nesse trabalho, nessa busca, porque também chega um momento que aí, tudo bem, o devedor falou, vamos dialogar. Só que ele também está desgastado, ele correu demais. Sim. Ele correu demais, está um pouco cansado. E ele não quer sair e falar assim, eu corri isso tudo para perder tanto. É importante, para sair todo mundo bem, parecer que ganhou um pouquinho, e ceder algo. É lindo para sair todo mundo feliz. Sim. Então, assim, seja nessa parte, agora eu estou falando de relacionamento, mas, sobretudo, por mais que a gente apertou, se ele quiser um pouco mais, ele vai correr mais um pouquinho. Vai nos dar mais um pouquinho de trabalho. Então, obviamente, quando eu falo vai dar mais um pouquinho de trabalho, é ganhar um pouco mais de tempo. Mas depois da investigação patrimonial das mais compras, ele não consegue correr muito mais, não. Né? Ele sai amarrado. E depois da entrega do Mendes Antunes, juntamente, acabou. né? Aí ele está efetivamente amarrado. Mas é importante entender isso. O cliente tem que entender
ter um título que está atualizando, né, no decorrer do tempo, não necessariamente é dizer que você tem liquidez. Não, por isso que, me fala, quando a Smart Compass faz aquisição de um crédito, ela analisa exatamente isso, esse descompasso de já estar com êxito jurídico ou compra em qualquer fase? Ou tem uma preferência? Como que funciona essa análise da Smart Compass? A gente quando se posiciona para comprar um crédito, né, a nossa primeira análise ela é qual é o meu potencial atingível com relação àquele crédito. E não necessariamente é o valor do crédito, tá? Então, imaginamos aqui que o cara tem ali um crédito a receber de 100 milhões de reais. A gente precifica aquilo que a gente enxerga de patrimônio dessa estrutura devedora, né? Então, a gente analisa qual é o meu potencial de atingir desse grupo, né? Se eu fizer um IDPJ, se eu fizer uma tese de fraude, pode ser que eu chegue numa razão muito diferente, por exemplo, em 10 milhões de reais. Nosso preço vai partir sempre do meu potencial atingível dentro daquele crédito. E quais são as variáveis econômicas para a gente precificar um crédito? Basicamente, o tempo e a taxa. O tempo é um tempo jurídico de execução mais um tempo de liquidação do ativo. Então, imaginem que a gente vê um ativo imobiliário que vai demorar 24 meses para a gente conseguir expropriar ele via adjudicação ou via arrematação, e eu vou ter um desafio de 6 meses para vendê-lo no mercado. Então, basicamente, eu atingi ali 30 meses, tá? Então, minha expectativa de recuperação é o ativo, né? Daqui a 30 meses. Qual que é a taxa que eu atribuo a essa operação? Essa taxa é a taxa de custo que a gente chama de custo de capital, né? Que aí cada entidade tem o seu custo de capital. A gente, como uma empresa que tem um know-how muito grande, a gente desenvolveu internamente uma matriz que gera uma taxa a depender dos riscos do devedor. Então, eu tenho uma matriz inicial, né? Uma taxa inicial, e eu vario ela para cima a depender do quanto o devedor tem de ativo imobiliário, a quanto o meu processo está avançado, a quanto eu tenho um PL, a gente chama de PL, né? Que o quanto ele tem de ativo e passivo, então passivo fiscal, passivo trabalhista, e o quanto tem de interferência dentro da estrutura desse devedor. Eu posso ir de X a Y, dependendo desse resultado, desse rating, né? Desse score desse cara. Então, basicamente, o crédito hoje ele é precificado em ativo no tempo, com aquela taxa que a gente atribui. Tão simples quanto isso, tá? Então, diferente de outras casas, né, que sem problema nenhum, também é um trabalho de se fazer, né, de cessão, eles atribuem normalmente uma espécie de um numérico, né, uma taxa de recuperação estimada, estatística, em determinado crédito, né? A gente não faz assim, a gente precifica crédito a crédito, risco jurídico de crédito a crédito, patrimônio de crédito a crédito e desvio, né, econômico do crédito a crédito. Então, nossa precificação ela vai 1 a 1. Então, tem 400 processos, Daniel, eu estou comprando uma carteira. Vão ser 400 precificações individuais que vão compor um cheque de comprar aquela carteira. Então, acho que o processo judicial que está numa fase dessa, de busca de bens, ele tem um desafio mais fluido, né? A gente consegue enxergar ali patrimônio e traz para cá. Quando a gente tem uma discussão de preço ou uma discussão ainda de embargo, uma discussão que envolve um pouco mais da dívida, né, do leiame jurídico ali, o deságio ele acaba sendo maior por 2 variáveis. Primeiro, a taxa no tempo, né, o tempo, aliás, que ele vai fatalmente ser maior, porque eu tenho recursos. No Brasil, hoje, a gente tem várias instâncias e vários recursos que podem ser colocados ali. Então, a gente não é tão linear. E a taxa de risco disso aumenta. Então, a gente, apesar de gostar também do risco jurídico, nesse ponto, né, da discussão do valor, na discussão de se realmente se deve, hoje o nosso veículo de investimento, que é o SC1 FDIC, ele não está posicionado para comprar discussões onde a gente tenha essa característica, né, discussão de preço. A gente costuma dizer que a gente, por responsabilidade, enquanto consultores do fundo, a gente origina crédito onde, se eu originei um crédito de 1 milhão, amanhã ele tem que valer 1 milhão. Eu não posso ter a discussão de daqui a 2 dias o juiz nos dá ali uma sentença reduzindo o valor a 500 mil. Né? Eu teria pago por 1 milhão e tenho direito a 500 mil. Então, esse tipo de risco não está envolvido ainda na nossa política desse primeiro fundo. Talvez os próximos fundos, com estratégias diferentes, com ativos diferentes, a gente acabe alocando. Mas hoje são discussões onde a gente já tenha superado essa fase, né? Superado os embargos, superado a fase de discussão de preço.
E só um adendo Claro. bem rápido. E daí volta aquela mesma questão da necessidade da entrega. Sim. Porque quando eu faço uma projeção, por exemplo, sei lá, 36 meses, Perfeito. se não correr para cumprir o prazo, daqui a pouco eu estou há 72 meses. Esquece. Cansativo. É tinta. Ou seja, minha projeção já começou a ficar deficitária. Perfeito. Meu projeto já não está Perfeito. rodando bem. A título de lembrança, né? Teve um caso que nós avaliamos que um processo ficou parado 2 anos porque o devedor não recolheu uma taxa de, sei lá, R$ 400 Lembro para disso. a contadoria atualizar o valor da dívida. Perfeito. Mas quem é que era interessado nisso acontecer? O credor. Total. Aí demorou 2 anos para o credor acordar e falar assim, então eu pago. Ou seja, 2 anos. Se nós estamos falando, por exemplo, 36 meses, já passou de 66% do Exato. seu prazo. Muito mais do que a metade do Não- tempo. Então, assim, a entrega ela tem que ser, não apenas a entrega de falar assim, mas não era a minha função. A função era da parte contrária do devedor. Não é isso? Não, a sua função é pensar na entrega, é no resultado. Exato. Quanto esse R$ 400 me prejudica se eu esperar o devedor pagar e o quanto me ajuda se eu pagar agora e botar isso dentro do meu custo. A gente está falando bastante de tempo e tem um questionamento que a gente fez outro dia, né? Que assim, quais são os impactos do resultado de uma recuperação de crédito quando o tempo, o timing não é certo e não há uma diligência do lado de uma condição jurídica, né? Porque a gente entende que é quando o crédito foi cedido, quando ele defaultou, quando foram tomadas as decisões de ajuizamento, e aí tem todo o rito, né? De julgar e trânsito em julgado, localizativo. Então, assim, o tempo, de fato, ele tem um fator muito importante nisso. Acho que é uma janela dos dois lados, né? Tanto acho que de patrimônio quanto êxito jurídico. Posso falar isso? Com certeza. Posso começar? Manda bala. Imagina, se a gente não for diligente, um dos pequenos problemas é perder o crédito. Simples. É isso aí. Simples. É isso aí. Ou seja, o trabalho, talvez, ou mal feito, ou letárgico, ele pode simplesmente levar a total improcedência, total insatisfação desse crédito. Então, assim, o serviço diligente, ele certamente, além de encurtar o tempo, que é muito importante para a gente, Perfeito. porque não adianta ficar com o dinheiro lá perdido, ele também é importante para garantir o resultado útil do processo. Eu quero chegar no final, mas a gente estava falando de mais de 80% de insatisfação desse crédito, ou de não recuperação São desse frustrados, crédito. né? Ora, se são créditos frustrados, eu quero ter o êxito. Então, o serviço diligente é importante para isso. Ou seja, no tempo, para estar impulsionando esse processo, provocando movimentações céleres e úteis. Não adianta ficar impulsionando com coisas Só por impulsionar. inúteis. E aí, por exemplo, assim, a título de exemplo, recentemente, ainda em fase de conhecimento, não estou falando nem da execução, para entrar na fase de conhecimento, a gente já sabendo do risco de depredação patrimonial por parte do devedor, nós entramos com a cautelar antecedente, pedindo a disponibilidade dos bens, Perfeito. o juiz deferiu e agora nós entramos com a ação de conhecimento. Nós começamos o debate muito confortáveis. Ele está com disponibilidade patrimonial. Perfeito. E ele está com uma total desconforto com esse processo. Agora a gente começa a dialogar, porque quem não precisa correr no sentido de É o se credor. esconder, agora o devedor, ele tem que correr porque ele está travado. Isso é muito bom. Então, assim, esse serviço diligente, ele é, reitero, né, para finalizar, para ganhar tempo, eu preciso encurtar a duração do processo, mas também para garantir que lá no final eu tenha êxito. Então, é cuidar do final. Eu não adianta pensar da etapa que eu estou, eu tenho que pensar para onde eu estou indo. Exatamente. Exatamente. Seria pegar uma estrada, eu não preciso esperar a gasolina acabar para abastecer de novo. Eu tenho Vou que me ter visão planejar, né? preventiva. É isso aí. né? Legal. Do ponto de vista patrimonial, eu acho que a gente tem o desafio que o Thiago já acabou dando spoiler aí, né? É a preparação daquele patrimônio que você vai expropriar, né? Se você não for célere na execução jurídica, você acaba perdendo para outros credores, né? Normalmente, quando uma empresa entra em endividamento, ela não tem um credor individual. Poucas vezes você vê, né? Sim. Um credor. Normalmente se arrasta ali 3, 4, 5 credores, mais o fisco, mais uma trabalhista. Então, a prioridade, né, principalmente nos ativos reais, que são os imobiliários, ela é extremamente importante, né? Você ter a penhora de primeiro grau, você ter ali um posicionamento muito grande, ressalvada a questão fiscal e trabalhista, que tem preferência, né? Mas se for numa dívida cível, quanto mais eficiente você conseguir ser, e quanto mais a gente conseguir localizar patrimônio antes, para afetar esse patrimônio antes, ainda que seja numa cautelar em arresto, num posicionamento patrimonial que seja, maior é a sua chance de recuperabilidade. Então, bebe água limpa quem incomoda antes, né? Se a gente incomoda antes,
É o que o Thiago fez agora, numa ação ainda de cobrança, de conhecimento, né? Ele já se posicionou patrimonialmente dizendo pro cara, ou você faz um acordo aqui, ó, meu amigo, ou você já sabe o que vai acontecer lá na execução, lá no cumprimento de sentença. Então, acho que esse posicionamento é extremamente importante, patrimonialmente falando, porque dá garantia, não vou dizer que dá a garantia total, né, Thiago? Sim. Porque se de repente o fisco for agressivo, ele atravessa tudo Com certeza. e fica zero, mas você se posiciona de um jeito que garante para o seu cliente, garante para o credor, que ele ganha e leva algo, porque o patrimônio já está ali, de certa forma, afetado. Se você entra numa discussão de peito aberto, numa ação dessa, sem pedir um arresto cautelar, e lá daqui a 1 ano, quando você conseguir converter ele para um cumprimento de sentença, você vai discutir o patrimônio, talvez ele já tenha feito todo o movimento lá atrás e você perdeu, né? Sim, vou fazer só esclarecimento, porque obviamente tem vários níveis de ouvintes. Sim. Só para assim, esclarecer para todo mundo o que o Daniel estava contando, né? Vai mesmo estar aquela linha do tempo e do valor. Ainda tendo a garantia precedente, que me dá um conforto em toda a minha discussão, pode chegar muito depois, por exemplo, um crédito trabalhista. Sim. Pode chegar muito depois um crédito tributário preferencial e desconstruir minha garantia. Perfeito. E aí, e por que a importância disso, né? Que o Daniel estava trazendo, e é muito importante. Ele normalmente não deve só para um. Não deve. Então, esse conforto, quando a gente vai sensibilizar o credor e dizer, não fique tão confortável assim. Corre. Pode. Mas eu estou com bem em garantia. Calma, pode alguém passar na frente. Exato. E aí volta aquela toda a discussão do início, às vezes até é fraude. Mas, isso, não vai ao caso agora. Para a precificação, impacta bastante o tempo? Sem dúvida. Na verdade, a conta, as duas variáveis maiores, acho que além da taxa, né, que é um fato importante, né, mas eu acho que mercadologicamente as taxas são muito semelhantes, né? O tempo é algo que afeta muito o desvio, né, da taxa. E aí, o tempo, ele tem algumas variáveis, tá? Então, por exemplo, a regionalização do crédito, onde ele está sendo discutido, muda sensivelmente o tempo. Por exemplo, uma execução de título em São Paulo hoje, para a gente tem uma visibilidade temporal. A mesma discussão de tempo no Pernambuco, né, a gente tem uma sensibilidade diferente. Os próprios dados do CNJ, as próprias informações, né, do próprio sistema judiciário dão nota de que existe uma diferença de tempo. Existe uma diferença de condução, de interpretação, até de celeridade dos tribunais quando sobe a discussão. Então, a gente tem ali, né, interpretações temporais diferentes, o que afeta no crédito muito. O SC1, nosso veículo, ele está posicionado para comprar dívidas do Sul-Sudeste somente, um pedacinho de Centro-Oeste. A gente não quer trabalhar para cima do Brasil ainda por conta dessa nossa dificuldade patrimonial e jurídica, né? Então, a gente acha que para essa estrutura inicial a gente não tem que correr esse risco. Sudeste do Brasil, extremamente rico, muita oportunidade. Minas Gerais, que é a terra do Mendes Antunes, e São Paulo são um mar de oportunidades a serem desbravadas. A gente fez um outro podcast 2, com o Rafael Kersh do Cicobi Copilivre. Uma estratégia muito boa do nosso FDIC, que é atuar as cooperativas, que é um mercado que quase não é acessado por outros compradores de crédito. E a gente está muito posicionado nessa frente. Então, a gente está muito feliz com essa estrutura e com todas essas premissas que nós definimos. Acho que principalmente para não ter risco temporal e para não ter... Né? A gente já trabalha no mercado de risco, então quanto mais a gente conseguir mitigar de risco, melhor. Uma curiosidade apenas, isso é tão verdade que é muito comum em contratos empresariais que se escolha o Foro de São Paulo. Perfeito. Para dirimir eventual conflito, justamente porque sabe-se que em outros estados vai ser muito mais lerdo. E assim, além da especialização, nós temos, assim, por exemplo, a nível de capital, juízes muito preparados. Muito bons. Né? Obviamente, estou falando do interior, eu estou enaltecendo os mais preparados. Então, assim, existe essa tradição de se escolher São Paulo, embora, às vezes, as duas partes estão, por exemplo, no sul, as duas partes estão no norte, mas justamente por saber do tempo e do conhecimento mais apurado, até mesmo pela especialização das varas, aqui como tem um dimensionamento maior, então tem mais especialização. E aí, esse ano, o legislador alterou tentando impedir justamente isso. Mas, obviamente, tem saída, né? Mas justamente para impedir isso. Mas isso é completamente verdade. E é importante que as mais compras tenham esse conhecimento, né? Eu, quando recebi o convite, eu falei, peraí, mas com o Daniel, eu preferia outra advogada, é mais fácil. Porque com o Daniel,
ele tem direito, né? Você estava dizendo que ele é administrador de empresas e engenheiro. Pode colocar aí que ele também é advogado por... Rábula. É o Rábula, né? Honoris causa. Aproveitando que o Daniel é um pouco advogado e, claro, você também de formação, uma das teses de recuperação do crédito é a IDPJ, certo? E o que vocês acham que é uma ferramenta de sensibilizar melhor o juiz? É montar um infográfico, um audiográfico, é um material jurídico bem elaborado, é um despacho bem informado ali com o juiz? O que vocês acham para conseguir deferir essa tese? Vou começar só explicando o que é o IDPJ, tá? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele pode ser direto ou pode ser inverso, quando você faz o contrário, né? Pessoa jurídica para pessoa física. Vou deixar a parte difícil para você, vou falar a parte fácil aqui. Vou falar, então, só um pouquinho, que na verdade, esse infográfico, por exemplo, vem daí. Ó, pra você ver. O Bruno falando sem ter muito direito. Mas você viu que ele, ao citar e perguntar qual, ele já deu um rol, né? Já rol deu. de encaminhamento. Exato. Brunão, eu diria que tem que ser tudo. Quanto mais, melhor. Boa. Naturalmente, aí eu vou falar para o advogado, nem sempre ele tem ferramenta para, por exemplo, ele promover esse infográfico. Existem ferramentas, existem conhecimentos, você precisa de outros profissionais, daí assim... Mais uma vez, eu preciso enfatizar que essa parceria, você contar com o apoio e o amparo da Smart Compass é muito importante, justamente também por isso, né? Porque, por exemplo, todas essas ferramentas são importantes. Então, é importante eu juntar o máximo de provas cabais, provas Perfeito. densas, concretas, profundas, que deem conforto para o juiz conceder essa IDPJ. Porque ele fala, não, de fato, isso está claro. Tá claro. Só que eu não posso jogar essa prova. Eu tenho que contar corretamente, eu tenho que construir uma linha argumentativa concatenada, evidenciada nessas provas, onde que ele olhe e faça uma referência. Então, ele vai conseguindo acompanhar isso. É quase como se fizesse um livro de ilustrações, né? Eu vou contando. Pronto. Esse aqui é o basicão, né? Eu tenho que provar, então, lá, né, o desvio de finalidade, confusão patrimonial. Então, eu tenho que contar isso e provar isso. Ok. Como provar e como contar? Quanto mais ferramenta que evidencie com mais clareza, melhor. Então, se isso é um infográfico. Por exemplo, eu posso contar para todo mundo que a Smart Compass entrega um infográfico maravilhoso que convence qualquer juiz, tá? O advogado não precisa nem escrever, ele só falar, assista, ou então leia, ou então analise, já está convencido. E nesse ponto, quanto mais, melhor. Aí você citou um despacho importante. Importantíssimo. Porque, vamos lá, fizemos tudo isso. A Smart Compass entregou também um relatório, uma investigação perfeita. Vou deixar lá? Não. Esperando. É importante porque, às vezes, por mais claro que consiga, às vezes é importante até para ele tirar uma dúvida. É isso aí. Às vezes, assim, contar um caso e falar assim, mas e essa informação? O que isso significa, às vezes? Então, eu acho que quando a gente falou aqui da iniciativa, da ideia e do suor, IDPJ é um caso, por exemplo, que não vale a pena economizar muito esforço. Você tem que ir até a última gota, porque o juiz tem que estar muito confortável. Perceba, eu estou transcendendo a pessoa jurídica para alcançar o patrimônio incluindo novas pessoas. Incluindo novas pessoas. Ou pode ser um sócio oculto, um grupo econômico. Então, imagina, ele tem que estar confortável para dizer, eu vou colocar outra pessoa para pagar essa dívida ou para responder também, porque está provado. Então, eu diria que todos esses elementos, acho que a completude, o alinhamento, é justamente esse 360, né? Assim, é o juiz enxergar e dar conforto. E para isso, a ferramenta que tiver é importante. Mas concluo dizendo, um infográfico, né? Um fluxograma, quanto mais visual, com certeza melhor. Não tem nada mais maçante que você ler uma DPJ inteira, tendo que concatenar todos os fatos e não perder o fio da meada, porque eu tenho que voltar na prova, eu tenho que manter esse fio e se convencer. Se eu olho isso como se, por exemplo, eu pudesse assistir uma peça de teatro. Perfeito. Me contando. E João foi lá e divorciou de mentira de Maria. Olha lá onde é que eles estão morando. Digamos, além de escrever, se o juiz pudesse assistir um teatro rápido, bem enxuto, obviamente é mais convincente. Né? Então, todas as ferramentas, eu acho que um infográfico, um fluxograma, eu sei que vocês fazem muito bem, é maravilhoso. Tá? Eu acho que isso evidencia com clareza e facilita para o juiz assim, fazer a ligação de ideias. Você está trazendo toda essa visão técnica, jurídica, muito boa. E aí eu lembro uma vez também, né, isso respalda muito o que a gente fala, que o Daniel comenta, quando a gente olha um parceiro para as Smart Compass, os 3 T's. Né? Fala um pouco mais do que são esses 3 T's, que eu tenho certeza que, né, à toa aqui, o Thiago está aqui também.
Legal. A gente, quando fala de um parceiro completo, né? Às vezes a gente conhece pessoas muito, muito boas, né? Tecnicamente falando, né? E que talvez não tenham um trânsito tão bom. E o trânsito é muito mais no sentido de conseguir atuar em determinadas instâncias, né? E conseguir lidar com determinadas necessidades. Por exemplo, eu conheço advogados muito bons em litigar na primeira instância que tem uma dificuldade quando o caso sobe para uma segunda instância de lidar com aquilo, acho que até por, né, talvez tato, nervosismo, etc. Então a gente usa parceiros que a gente entende que são completos no sentido, né, do direito, por conta da necessidade que a gente tem de todo esse ferramental. Seja para escrever uma boa peça, seja para transitar fazendo um bom despacho, né, trazendo essa estrutura, e seja para implantar uma tática muito boa, né, de recuperação. E acho que o Mendes Antunes tem essa capacidade de entregar todas essas variáveis de uma forma que acho que é muito alinhada aos nossos interesses. Assim. O interesse, na verdade, ele vira comum, né? Porque, no fim das contas, o que a gente quer é liquidar o crédito e cada um receber ali o que lhe cabe. Mas eu acho que, principalmente, estar alinhado em conjunto com as práticas. Quando a gente sugere uma estratégia, normalmente vocês compram a tese e vocês vão, né, ali de encontro com o que a gente precisa. Então, a gente acho que fica muito feliz com a dinâmica de vocês. São poucos os escritórios que a gente tem parceria, né? Alguns a gente tem parcerias estratégicas por conta realmente de estar numa praça específica, né? Perfeito. E aí a pessoa realmente acaba tendo mais facilidade de estar próximo do judiciário, etc. Mas acho que vocês têm essa dinâmica no modo mais generalizado, assim. O Mendes Antunes está em Minas Gerais, mas vocês estão atuando hoje em 300 causas nossas em São Paulo, né? Então, Sim. acho que mostra que não tem parede, né? O negócio é, quando bem feito, independente do judiciário, tem um resultado extremamente relevante. Então, Se pudesse alguma vantagem da pandemia, se é que a gente pode Foi tentar essa, né? extrair alguma vantagem, é essa. Acelerou demais a virtualização dos processos. Então, Sim. hoje é possível operar a nível de Brasil inteiro, né, porque os processos são eletrônicos. E é aquela coisa, a Smart Compass te dá o ingrediente pronto, de melhor qualidade, te dá a receita, faz até um vídeo para dizer como preparar. Não erra, não. Mas alguém tem que mexer o bolo. fazer o preparo. Isso Né? aí. E na parte quando você fala dos 3 T's, você citando aí o trânsito, é para deixar claro que não necessariamente é questão de lobby. Não. Às vezes o trânsito é o cuidado de entender que tem que ter trânsito. Cara, muitas vezes pra gente é o cara conseguir fazer uma barriga no balcão bem feita, sabe? Isso. E aí isso é extremamente relevante, assim, a gente tá com um caso nosso ali, onde a gente faz uma gestão para terceiro, e tem um valor significativo em depósito judicial, e que a gente precisa só que o juiz defira o mandado de levantamento. Parece uma discussão muito banal, né? Estado de São Paulo, MLE e tal. Só que o problema, às vezes, não é nem o juízo. É o cartório Perfeito. ajudar a fazer aquele trâmite. Só funciona estando lá e batendo a barriga no balcão. Esse, para mim, é o melhor trânsito. O trânsito de estar ali, vocês, de pegar o avião, igual vocês fazem, e vir para cá e falar, cara, eu vou despachar lá, porque eu vou dar relevância. Esse, para mim, é o maior trânsito. É o cara ter disponibilidade, predisposição para estar em cima do negócio e dar a importância que tem que ser dada. E uma informação que é muito importante é assim, às vezes, não é para dizer que você está certo. É apenas, por exemplo, apenas para dizer que a pressa naquele caso tem relevância. Sem relevância. Ó, excelência, avalie o mérito. Tá tudo aí. Mas só te contar um caso. Se isso não acontecer em uma semana, perdemos. Vai me trazer um prejuízo. O ativo vai desaparecer, por exemplo. É isso aí. Eu brinquei com o Johnny e falei assim, tem uma boiada sendo transitada. Se chegar lá, ela vai ser vendida, o dinheiro... Sabe? Eu tenho que parar essa boiada em cima do caminhão. É isso aí. Se não, eu perco. Então, assim, às vezes eu tenho que contar. E outra, eu tenho que juntar em sigilo, Sim. porque senão o outro advogado vai ver e vai avisar, e eu tenho que correr e falar, juiz, olha, esse caso aqui é cabal, tá claro. Eu só não posso... Eu pediria que não esperasse 2 semanas para analisar. Perfeito. Eu preciso que esse, dentro da fila da urgência, esse tem uma urgência um pouquinho maior. Né? Então, o trânsito é isso. É isso. O trânsito é É esse. sensibilizar as partes. É isso aí. Então, os 3 T's, quais são? O primeiro T é de track Track record, técnica, tese, a técnica e o e trânsito. trânsito. É isso Show de aí. bola. O track record é muito mais da capacidade, né, do que o cara já fez
e do que ele consegue imprimir. Não é tempo, tá? Senão a gente teria que contratar escritório de 50 anos, e não é esse o ponto. Acho que o ponto é muito mais a experiência que o cara já teve até ali dentro do nosso segmento, né? Mendes Antunes tem 9 anos de vida, mas o que já tem de coisa que a gente já entendeu que foi feito, pra gente é o suficiente para dizer que tem uma bagagem que nos ampara, sabe? Também não tenho nada contra escritórios mais novos, né? Pessoas que estão começando agora. A gente tem uma parceira lá, inclusive, que é um escritório mais novo. Mas a gente sabe aonde a gente pode usar cada peça. Então, onde a gente tem um excesso de técnica, a gente implanta um parceiro. Onde a gente tem um excesso de energia com uma técnica razoável, a gente implanta determinado parceiro. Eu acho que esse é o desejável, né? Que a gente use as peças estrategicamente na onde devem ser encaixadas ali. Perfeito. Legal. Pessoal, estamos chegando em 1h30 aí de papo muito bom, né? Vou fazer uma última pergunta aqui, só para vocês verem a importância dessa parceria, né? Foi criada em conjunto uma ferramenta que chama PRC, né? Entre Smart e Mendes Antunes. Queria que os dois explicassem aí qual a importância dessa PRC, tanto na ótica jurídica, quanto para a PRC na ótica de recuperação dos créditos aí do fundo da Smart Compass. É isso aí. Acho que a gente é um parecer de recuperação de crédito. A gente faz isso em conjunto para diligenciar os créditos. Basicamente, o Mendes Antunes entrega para a gente uma due diligence jurídica, né? Dentro de um modelo que a gente pré-estabeleceu. Esse modelo dá para a gente informações, muitas informações, que eu acho que tem, resumidamente, ali 5 vieses, tá? Primeiro como é que está essa ação do ponto de vista de andamento, etc. Qual é o risco que eu tenho imputado nessa ação? Se eu tenho uma ação contrária, se eu tenho um risco de sucumbência, se eu estou arrastando ali alguma dificuldade. Se eu tenho um ativo vinculado naquela ação, uma garantia processual, uma garantia contratual, né? Se a gente tem um parecer viável do ponto de vista do escritório, para mim esse é o elemento que vale mais, porque é a sensibilidade do escritório dizendo, cara, isso é um bom negócio, dá trabalho, tem uma briga, mas a gente está preparado para tocar. E o último ponto são as interferências externas. Isso quase ninguém olha, né, Tiagão? Acho que esse é um ponto importante. Afetações de dívidas concorrentes, fiscais, trabalhistas. Porque, no fim das contas, uma ação pode ser muito boa, o mérito pode ser maravilhoso, pode estar ganho, pode ter patrimônio na ponta. Se a gente tiver uma interferência de terceiro maior do que o nosso crédito, maior do que o patrimônio que está envolvido aqui, isso pode trazer uma insolvência do próprio crédito. Então, normalmente as empresas acabam olhando para o processo, né? Sim. Enquanto a gente olha para o ecossistema como um todo. E acho que aí a gente tem um pouco de vantagem com relação ao mercado. Mas fala aí, vocês que começaram a fazer... Na verdade, assim, essa pergunta, no encerramento, ela é perfeita, porque ela consegue mostrar tudo que foi dito. Ela amarra tudo. Amarra tudo. A gente estava falando da importância do tempo, de olhar que esse processo RJ, pode perder, que, embora eu tenha uma penhora, eu posso perder isso no final. E aí, fazendo esse fechamento, chamando então, olha para você ver, o que é o PRC? Ele é apenas uma etapa da avaliação das Smart Compass de um crédito. É apenas uma etapa, ou seja, ele é relevante, mas é importante deixar evidente para todos, né, que é uma etapa, ou seja, a Smart Compass está fazendo toda uma avaliação, e um determinado trecho fala assim, peraí, nós também precisamos fazer a avaliação jurídica. Perfeito. Para a avaliação jurídica, vamos mandar lá para o parceiro jurídico, mandar para o Mendes Antunes, faça essa avaliação, por favor. Então, ele é relevante para dar um conforto jurídico, de segurança, perfeito, às vezes, da liquidez sob o viés jurídico. E aí, a gente estava falando isso, eu tenho que olhar o terceiro também. Claro. Porque se eu tenho a garantia é ótima, Daniel. O crédito é 1 milhão, nós temos uma garantia de 5. É suficiente? Se eu descobrir que tem um passivo estabelecido de 10, acabou. Zero. Nós não temos garantia. Essa garantia, ela existe, mas se a gente não vem lá amanhã, os processos ainda estão em fase de conhecimento. Perfeito. Pode dar tempo. Se não, nós perdemos. Então, assim, nós perdemos a garantia. Então, PRC é relevante para dar esse conforto jurídico, essa segurança jurídica, mas, esclarecer, é apenas uma etapa, né? Então, isso, vou aproveitar para, uma vez mais, falar da admiração, né? Porque a avaliação é criteriosa. Sim. Né? A avaliação da Smart Compass, ela é minuciosa, ela é profunda, e quando ela exige do parceiro jurídico, também é profunda. Né? E isso é interessante. Isso eu posso contar um furo de reportagem para vocês. Quando eu fiz a brincadeira do debater jurídico com o Daniel, é porque quando você entrega um PRC,
E fala, mas e isso? E aquilo outro? Mas você fez uma análise pensando nesse viés? Você chegou a cogitar isso? Ou seja, é uma interpretação riquíssima, juridicamente, e com a visão de futuro que é muito importante. Sim. Então, assim, é uma avaliação bem feita e sob o ponto de vista do PRC, é basicamente isso, né? Segurança jurídica da isso aí. liquidez do crédito. Inclusive, até para deixar uma mensagem aqui, Gustavão, show de bola. Boa, Show de Gustavão bola, hein? Boa. rodou, sei lá, 100 avaliações pra gente, tem que dar um mérito, né? Verdade, rodou muito verdade. bem. Mas o importante, acho que de tudo isso, Bruno, e do PRC, acho que no geral, é que a gente montou um modelo, né? Que acho que é o mais difícil, a gente criar uma linha de raciocínio que sempre tem essas interferências nossas, né? De, viu, mas e isso, mas e aquilo. E a visão mais agradável para mim da análise do Mendes Antunes é a visão de negócio, né? O escritório de advocacia ele tem uma tendência a legalizar muito ao extremo as análises, né? E a due diligence pode se tornar até um impeditivo de compra, no fim das contas, né? Sim. Muitas vezes. E o viés do Mendes Antunes é, veja bem, temos esse risco aqui. Porém, se a gente seguir pelo caminho da direita, a gente mitiga muito esse risco e consegue tocar esse negócio para frente. Isso é o que me deixou mais impressionado e eu já fiz esse mesmo processo com alguns tipos de prestadores de serviço. Então agora acho que o grande ponto para enaltecer para vocês é a capacidade de negócio. Muito bacana. Obrigado. Tiagão, obrigado. A gente está muito feliz por ter recebido você aqui. Muito obrigado, Daniel. Direto de Montes Claros para o mundo. Montes Claros para o mundo. Claro, se tornou uma cidade pra gente muito familiar, né? Acho que isso. com toda esses últimos 2 anos aí com a sociedade, né? Com o fundo, com os nossos parceiros da Smart. Então, obrigado por ter vindo. Muito Prazer obrigado, ter Johnny. vocês aqui e que venham os próximos casos, nossos sucessos, cases e episódios. Amém. Agradecer também quem está acompanhando a gente nas redes sociais. Continue. Direto a gente vai estar fazendo esses pod aí com pessoas de muito conteúdo, muita qualidade técnica, profissional. E agradecer o Thiago também por ter vindo lá de Montes Claros, né? Obrigado, Mas vai Bruno. estar bastante aqui em São Paulo com a gente agora no Com nos negócios. certeza. Bora gerar um resultado gigantesco esse ano aí. Com certeza. Na verdade, a exigência do Daniel, do Bruno, do Johnny, de toda a equipe da Smart Compass, não se fala em ano, tá? Se fala assim em trimestres, quando muito semestre, mas fala assim, no próximo ano não existe, a meta é sempre encurtada. Pra né? já. Então assim, Para ontem. e esse mês? O que, né, Como é que nós tá? temos? E para semana que vem? Então, isso é maravilhoso, mas assim, dizendo que é uma cobrança muito boa, pelo contrário. O prestador de serviço ele tem que ter uma aptidão para servir. Né? Não é à toa que é prestação de serviço. Então, ele não pode ficar reclamando que estão cobrando. Ele tem que falar, que bom, né? Que eu estou podendo mostrar um pouco mais, ou podendo entregar um pouco mais. Então, eu faço essa brincadeira, mas é uma parceria que a gente ama, que a gente efetivamente investe, porque a gente acredita, Perfeito. tá? E se me permite, assim, além de agradecer mais uma vez, Daniel, Bruno, né, o John, a Mayara, pelo convite, né, por toda essa recepção, por todo esse carinho e pela parceria, naturalmente, agradecer também, obviamente, a Mendes Antunes, o Mendes Antunes, todos os profissionais, né, Thales, que é meu irmão e sócio no escritório, que Perfeito. está junto nessa missão de tocar esse projeto, mas toda a equipe, né, o Brinco é uma orquestra, todo isso mundo aí. sabe efetivamente a importância do seu papel. Então, se a gente pôde receber esse elogio por parte do Daniel e todo o time, é justamente porque tem todo um outro time focado Focando com o mesmo isso. objetivo e entendendo muito bem o propósito, a missão e a relevância desse parceiro e qual a entrega que a gente precisa. Isso aí. Obrigadão. Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Show de Obrigado, bola. pessoal. Abraço. Obrigado, galera. Até breve. Valeu. Tchau, tchau. Animal, velho. Obrigado, viu? Obrigado. Eu acho que nós estamos muito bom nisso, hein? Não, vou falar uma coisa, vocês são profissionais. Thiagão, fera demais, cara. Obrigado, Arrepiou de irmão. verdade. Você é um fenômeno, você é um fenômeno. Obrigado. Arrepiou de verdade. Foi muito legal, cara. Não, vocês são um fenômeno. Você também, né? Nossa equipe Mas quando técnica você também tiver um arrepiando. O negócio de repente aí. Só preciso ir no banheiro agora. E eu